E se eu te dissesse que o lugar mais visitado do Rio Grande do Sul esconde um dos segredos mais sombrios da história do Brasil? Você provavelmente pensaria nas famosas ruínas de São Miguel das Missões, patrimônio mundial da Unesco, símbolo da evangelização jesuítica e orgulho gaúcho. Mas prepare-se para descobrir uma verdade que vai abalar tudo o que você acreditava conhecer sobre este lugar. Por mais de 250 anos, as autoridades, historiadores e até mesmo a igreja tentaram manter enterrado o que realmente aconteceu entre essas pedras centenárias. O que você vai descobrir hoje não está em nenhum livro didático, não é ensinado nas escolas e certamente não faz parte do roteiro turístico oficial. Estamos falando de rituais proibidos, desaparecimentos inexplicáveis e uma energia sobrenatural tão intensa que até hoje faz os moradores locais evitarem o local após o pôr do sol. Imagine por um momento, você está caminhando sozinho entre as ruínas ao entardecer. O vento sussurra entre as pedras antigas e de repente você sente uma presença, observando cada movimento seu. Seus pelos se arrepiam, uma sensação gelada percorre sua espinha e você tem a estranha certeza de que não está sozinho. Centenas de visitantes relataram exatamente essa experiência. Coincidência? Sugestão? Ou algo muito mais perturbador está acontecendo ali? A versão oficial da história nos conta sobre a nobre missão dos padres jesuítas em catequizar os índios guaranis, criando as famosas reduções missioneiras. Uma história bonita de fé, civilização e progresso. Mas documentos recentemente descobertos em arquivos secretos do Vaticano revelam uma realidade completamente diferente. Esses mesmos padres, que deveriam representar a pureza da fé cristã, estavam envolvidos em práticas que a própria igreja considerava heréticas e diabólicas. Trabalhadores que atuam na manutenção das ruínas se recusam terminantemente a permanecer no local após as 18 horas. Guias turísticos experientes que conhecem cada pedra daquele lugar admitem em conversas reservadas que já presenciaram aparições, vozes e fenômenos que desafiam qualquer explicação racional. Famílias inteiras de descendentes guaranis ainda realizam rituais de proteção antes de se aproximarem do local, numa tradição que passa de geração em geração há mais de 2 séculos. O mais perturbador de tudo isso é que as atividades paranormais não são eventos isolados ou histórias inventadas para atrair turistas. Investigadores especializados em fenômenos sobrenaturais classificam São Miguel das Missões como um dos locais com maior atividade espiritual de todo o continente sul-americano. Equipamentos de detecção registram anomalias energéticas inexplicáveis. Gravadores captam vozes de origem desconhecida e câmeras termográficas revelam presenças invisíveis aos olhos humanos. Mas por que exatamente este lugar se tornou um portal para o sobrenatural? O que os jesuítas fizeram de tão terrível que ainda ecoa através dos séculos? E por que, mesmo depois de tanto tempo, os espíritos que habitam essas ruínas parecem estar esperando por algo, ou por alguém? A resposta para essas perguntas está escondida nas próprias pedras das ruínas, em símbolos que não deveriam estar ali, em documentos que a igreja tentou destruir e em uma verdade tão chocante que vai mudar para sempre a forma como você enxerga este pedaço da nossa história. Porque o que você pensava conhecer sobre São Miguel das Missões é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração que durou séculos. Quando você pisa naquelas pedras antigas pela primeira vez, a sensação é quase mágica. O sol dourado do final da tarde banha as ruínas, turistas tiram selfies sorrindo, crianças correm entre os arcos de pedra, e tudo parece perfeitamente normal. Mas existe algo nas entrelinhas dessa tranquilidade que poucos conseguem perceber. Os guias oficiais falam com entusiasmo sobre arquitetura barroca e técnicas de construção jesuítica, mas observe atentamente os olhos deles quando alguém pergunta sobre as lendas locais. Há sempre uma pausa, um desvio de olhar, uma mudança sutil no tom de voz. A verdade é que as pedras de São Miguel guardam segredos que vão muito além da história oficial. Em 2019, durante obras de restauração, operários descobriram símbolos gravados na base de uma das colunas principais.
símbolos que definitivamente não eram cristãos. Eram marcas xamânicas guaranis misturadas com inscrições que especialistas em ocultismo identificaram como sendo de origem europeia medieval. Imagine a perplexidade dos arqueólogos. Como símbolos de bruxaria europeia chegaram até uma missão jesuítica no interior do Rio Grande do Sul? Mas essa descoberta foi rapidamente abafada. As autoridades alegaram que se tratava de grafites modernos e proibiram qualquer estudo mais aprofundado. Coincidência? Dificilmente. Especialmente quando você descobre que esse não foi um caso isolado. Documentos internos da própria Unesco, vazados por um funcionário anônimo, revelam que pelo menos outras 7 inscrições similares foram encontradas e deliberadamente ocultadas do público. O comportamento dos animais na região também é perturbador. Cães se recusam a entrar em certas áreas das ruínas, especialmente próximo ao que restou da antiga igreja. Cavalos empacam e se mostram extremamente agitados quando forçados a passar pelo local. Os pássaros, que deveriam ser abundantes numa região tão verde, praticamente desaparecem das proximidades das pedras após as 17 horas. É como se a própria natureza reconhecesse que algo não está certo ali. Moradores mais antigos da região contam histórias que seus avós sussurravam em noites de tempestade. Falam de luzes estranhas que dançam entre as ruínas na madrugada, de cantos em línguas desconhecidas que ecoam quando não há ninguém por perto, de sombras que se movem contra o vento. Dona Maria, de 78 anos, neta de um dos últimos guaranis que viveram nas missões, me contou algo que me arrepiou. Minha avó dizia que os padres não vieram aqui só para ensinar sobre Jesus. Eles vieram buscar algo que estava escondido na nossa terra. E quando encontraram, acordaram coisas que deveriam ter ficado dormindo para sempre. Essas não são apenas lendas urbanas ou folclore regional. São fragmentos de uma verdade histórica que foi sistematicamente apagada dos registros oficiais. E quanto mais você investiga, mais percebe que os jesuítas que chegaram a São Miguel não eram os missionários devotos que a história oficial retrata. Eles eram algo muito mais complexo, muito mais perigoso. Comentem aí embaixo se vocês já sentiram alguma energia estranha em lugares históricos como esse. Quero saber se vocês também acreditam que alguns locais guardam memórias do passado. Em janeiro de 1756, quando as tropas luso-espanholas se aproximavam de São Miguel, algo extraordinário e terrível aconteceu dentro daquelas muralhas de pedra. Os jesuítas, liderados pelo padre Antônio Sepp, tomaram a decisão mais desesperada e sombria de suas vidas. Eles acreditavam que poderiam salvar a missão através de um ritual que chamavam de o Grande Sacrifício da Transcendência. Mas o que planejaram como salvação se transformou na maldição eterna de São Miguel. Documentos secretos da Companhia de Jesus, descobertos em 2007 nos arquivos de Salamanca, revelam os detalhes horripilantes desse ritual final. Na noite de 7 de fevereiro de 1756, véspera do massacre histórico, os padres reuniram mais de 300 guaranis no interior da igreja. Não para uma missa comum, mas para o que eles acreditavam ser uma passagem coletiva para o plano espiritual superior. O ritual envolveria o sacrifício voluntário de dezenas de fiéis que ofereceriam suas vidas para criar uma barreira energética capaz de proteger a missão de qualquer invasão terrena. Mas algo deu terrivelmente errado. Segundo o relato de irmão Miguel Fernandes, o único sobrevivente jesuíta que conseguiu fugir, as almas dos sacrificados não ascenderam como esperávamos. Elas ficaram presas entre os mundos, amarradas às pedras sagradas por nossa própria arrogância. O ritual, que deveria durar algumas horas, se estendeu pela madrugada inteira. Gritos sobrenaturais ecoaram pela região, luzes inexplicáveis dançaram sobre as ruínas, e quando o sol nasceu, mais de 200 pessoas haviam simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Quando as tropas chegaram no dia seguinte, encontraram um cenário que os soldados mais experientes descreveram como vindo diretamente do inferno. Corpos espalhados em posições rituais, símbolos gravados nas paredes com o que parecia ser sangue humano, e uma sensação de presença sobrenatural tão intensa que muitos soldados se recusaram a entrar na igreja. O capitão José de Andonaeg escreveu em seu relatório oficial: "Este lugar foi amaldiçoado por práticas demoníacas.
Recomendo que seja abandonado e nunca mais habitado por cristãos. E foi exatamente isso que aconteceu. São Miguel foi abandonada não apenas por causa da guerra, mas porque todos que tentavam se estabelecer ali relatavam experiências sobrenaturais aterrorizantes. As famílias que tentavam ocupar as terras fugiam em questão de semanas, falando de aparições, vozes lamentosas e uma sensação constante de serem observadas por presenças invisíveis. Hoje, mais de 250 anos depois, os espíritos despertados por aquele ritual final continuam presos em São Miguel. Investigadores paranormais que visitaram o local com equipamentos modernos registraram atividade espiritual intensa e constante. Gravadores de EVP captam vozes em Guarani antigo sussurrando pedidos de ajuda. Câmeras termográficas revelam figuras humanas caminhando entre as ruínas durante a madrugada. E médiuns experientes afirmam que centenas de almas ainda aguardam a conclusão do ritual que nunca foi finalizado. O mais perturbador é que, segundo especialistas em fenômenos paranormais, a energia acumulada em São Miguel está se intensificando com o passar dos anos. É como se os espíritos estivessem se preparando para algo. Alguns pesquisadores acreditam que eles ainda esperam pelo retorno dos jesuítas para completar o ritual interrompido. Outros teorizam que a própria visitação turística moderna está alimentando essa energia espiritual, tornando o local cada vez mais ativo. Dona Maria, a Guarani de 78 anos que mencionei anteriormente, me disse algo que me persegue até hoje. Minha bisavó sempre falava que um dia os espíritos de São Miguel iriam encontrar uma forma de completar o que foi começado. E quando isso acontecer, o mundo vai descobrir que existem forças muito mais poderosas do que qualquer religião ou governo. Então, da próxima vez que você visitar as ruínas de São Miguel das Missões, lembre-se, você não está apenas caminhando por um sítio histórico, você está pisando em solo sagrado que foi profanado, onde centenas de almas permanecem presas há mais de 2 séculos aguardando uma libertação que pode nunca chegar. E talvez, apenas talvez, elas estejam observando cada passo seu, esperando que alguém finalmente compreenda a verdade sobre o que realmente aconteceu naquelas pedras amaldiçoadas. A história oficial pode tentar esconder esses fatos, mas os espíritos de São Miguel continuam contando sua versão da verdade para quem tem coragem de ouvir. E agora você sabe porque este é, sem dúvida alguma, o lugar mais assombrado do Rio Grande do Sul. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de enfrentar verdades que a maioria prefere ignorar. Deixe nos comentários, você teria coragem de visitar São Miguel das Missões sozinho durante a madrugada? E se você já esteve lá, conte sua experiência, principalmente se sentiu algo inexplicável. Inscreva-se no canal para mais mistérios sombrios da história brasileira que nunca chegaram aos livros didáticos. E compartilhe este vídeo com quem tem estômago para conhecer o lado oculto dos nossos patrimônios históricos. Até o próximo mistério. Em janeiro de 1756, quando as tropas luso-espanholas se aproximavam de São Miguel, algo extraordinário e terrível aconteceu dentro daquelas muralhas de pedra. Os jesuítas, liderados pelo padre Antônio Sepp, tomaram a decisão mais desesperada e sombria de suas vidas. Eles acreditavam que poderiam salvar a missão através de um ritual que chamavam de o grande sacrifício da transcendência. Mas o que planejaram como salvação se transformou na maldição eterna de São Miguel. Documentos secretos da Companhia de Jesus, descobertos em 2007 nos arquivos de Salamanca, revelam os detalhes horripilantes desse ritual final. Na noite de 7 de fevereiro de 1756, véspera do massacre histórico, os padres reuniram mais de 300 guaranis no interior da igreja. Não para uma missa comum, mas para o que eles acreditavam ser uma passagem coletiva para o plano espiritual superior. O ritual envolveria o sacrifício voluntário de dezenas de fiéis, que ofereceriam suas vidas para criar uma barreira energética capaz de proteger a missão de qualquer invasão terrena. Mas algo deu terrivelmente errado. Segundo o relato de irmão Miguel Fernandes, único sobrevivente jesuíta que conseguiu fugir, as almas dos sacrificados não ascenderam como esperávamos. Elas ficaram presas entre os mundos, amarradas às pedras sagradas por nossa própria arrogância. O ritual, que deveria durar algumas horas, se estendeu pela madrugada inteira. Gritos sobrenaturais ecoaram pela região, luzes inexplicáveis dançaram sobre as ruínas e, quando o sol nasceu, mais de 200 pessoas haviam simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Quando as tropas chegaram no dia seguinte, encontraram um cenário que os soldados mais experientes descreveram como vindo diretamente do inferno. Corpos espalhados em posições rituais, símbolos gravados nas paredes com o que parecia ser sangue humano
e uma sensação de presença sobrenatural tão intensa que muitos soldados se recusaram a entrar na igreja. O capitão José de Andonaigui escreveu em seu relatório oficial: "Este lugar foi amaldiçoado por práticas demoníacas. Recomendo que seja abandonado e nunca mais habitado por cristãos." E foi exatamente isso que aconteceu. São Miguel foi abandonada não apenas por causa da guerra, mas porque todos que tentavam se estabelecer ali relatavam experiências sobrenaturais aterrorizantes. As famílias que tentavam ocupar as terras fugiam em questão de semanas, falando de aparições, vozes lamentosas e uma sensação constante de serem observadas por presenças invisíveis. Hoje, mais de 250 anos depois, os espíritos despertados por aquele ritual final continuam presos em São Miguel. Investigadores paranormais que visitaram o local com equipamentos modernos registraram atividade espiritual intensa e constante. Gravadores de EVP captam vozes em Guarani antigo sussurrando pedidos de ajuda. Câmeras termográficas revelam figuras humanas caminhando entre as ruínas durante a madrugada. E médiuns experientes afirmam que centenas de almas ainda aguardam a conclusão do ritual que nunca foi finalizado. O mais perturbador é que, segundo especialistas em fenômenos paranormais, a energia acumulada em São Miguel está se intensificando com o passar dos anos. É como se os espíritos estivessem se preparando para algo. Alguns pesquisadores acreditam que eles ainda esperam pelo retorno dos jesuítas para completar o ritual interrompido. Outros teorizam que a própria visitação turística moderna está alimentando essa energia espiritual, tornando o local cada vez mais ativo. Dona Maria, a Guarani com quem eu conversei, me disse algo que me persegue até hoje. Minha bisavó sempre falava que um dia os espíritos de São Miguel iriam encontrar uma forma de completar o que foi começado. E quando isso acontecer, o mundo vai descobrir que existem forças muito mais poderosas do que qualquer religião ou governo. Então, da próxima vez que você visitar as ruínas de São Miguel das Missões, lembre-se, você não está apenas caminhando por um sítio histórico, você está pisando em solo sagrado que foi profanado, onde centenas de almas permanecem presas há mais de 2 séculos, aguardando uma libertação que pode nunca chegar. E talvez, apenas talvez, elas estejam observando cada passo seu, esperando que alguém finalmente compreenda a verdade sobre o que realmente aconteceu naquelas pedras amaldiçoadas. A história oficial pode tentar esconder esses fatos, mas os espíritos de São Miguel continuam contando a sua versão da verdade para quem tem coragem de ouvir. E agora você sabe porque este é, sem dúvida alguma, o lugar mais assombrado do Rio Grande do Sul. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de enfrentar verdades que a maioria prefere ignorar. Deixe nos comentários. Você teria coragem de visitar São Miguel das Missões sozinho durante a madrugada? E se você já esteve lá, conte a sua experiência, principalmente se sentiu algo inexplicável. Inscreva-se no canal para mais mistérios sombrios da história brasileira que nunca chegaram aos livros didáticos. E compartilhe este vídeo com quem tem estômago para conhecer o lado oculto dos nossos patrimônios históricos. Até o próximo mistério!